Lágrimas do destino. Bem-vindo e aproveite a história. O relógio de parede marcava 6h15 da tarde, quando Antônio Freitas estacionou seu Mercedes preto na esquina da Rua das Acácias. Seus olhos, cansados de longas horas em frente a planilhas e contratos, permaneceram fixos na figura feminina que descia do ônibus lotado a poucos metros dali. Havia algo nela, na maneira como carregava sua bolsa desgastada e caminhava com uma dignidade silenciosa, que despertou nele uma curiosidade que não conseguia explicar. Por 3 semanas, ela havia limpado seu apartamento na cobertura, preparado suas refeições e cuidado de suas roupas com uma eficiência discreta que o intrigava. Mas era o modo como ela saía pontualmente às 6, recusando-se a fazer hora extra, que finalmente o levou a esta loucura. Seguir Maria Helena, sua empregada, até em casa, o bairro do Brás, em São Paulo, com suas ruas estreitas e edifícios desgastados, parecia um universo distante do luxuoso Jardins onde Antônio vivia. Enquanto observava Maria Helena atravessar a rua e desaparecer em um beco, sentiu uma pontada de culpa. Que tipo de homem segue sua empregada? Estava prestes a ligar o carro e ir embora quando a viu entrar em um terreno onde várias casas improvisadas se amontoavam como sonhos frágeis à beira do colapso. E então aconteceu. Tia Maria! 2 meninas pequenas correram para ela e Antônio sentiu seu coração parar. A mulher que mal falava em seu apartamento agora sorria com abandono, abraçando as crianças como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. De seu esconderijo, Antônio viu a transformação. Ela não era mais uma empregada, era uma luz no canto mais sombrio da cidade. Com o coração pesado, ele observou enquanto ela tirava 2 tangerinas pequenas de sua bolsa gasta e as entregava. As meninas, seus olhos, que nunca se permitiam demonstrar emoção durante o trabalho, agora brilhavam de alegria ao ver as crianças devorarem as frutas. Antônio sentiu algo quebrar dentro dele. De repente, a cortina que servia de porta se abriu novamente e uma senhora idosa apareceu, sua figura encurvada e moldurada pela entrada simples. Dona Mete, muito obrigada por ficar com elas hoje, disse Maria Helena, sua voz carregando uma gratidão genuína que Antônio nunca havia escutado antes. Que isso, filha? As meninas se comportaram muito bem. A Júlia fez toda a lição de casa e a Clarinha já está lendo melhor, respondeu a senhora, acariciando o cabelo de uma das meninas. Um misto de vergonha e fascínio tomou conta de Antônio. Enquanto ele assistia àquela cena, a mulher que limpava seu apartamento de cobertura, que organizava seus objetos caros e preparava suas refeições gourmet, vivia naquele lugar minúsculo com 2 crianças. Não conseguiu mais ficar ali. Voltou para seu carro, as mãos tremendo ao segurar o volante. O contraste entre seu mundo e o de Maria Helena era doloroso demais para suportar. Naquela noite, deitado em sua cama king size, com lençóis de algodão egípcio, Antônio não conseguiu dormir. A imagem das meninas correndo para os braços de Maria Helena não saía de sua mente. Quem eram elas? Por que chamavam Maria Helena de tia? Porque ela nunca mencionou ter família. As perguntas giravam em sua cabeça como um carrossel sem fim. Na manhã seguinte, quando Maria Helena chegou, Antônio a recebeu com um bom dia, carregado de um calor novo. Ela piscou, surpresa, mas respondeu educadamente. Algo havia mudado, não apenas nele, mas no espaço entre eles. Aos poucos, com um cuidado calculado, Antônio começou a deixar frutas no balcão da cozinha. Lanches, sobras de reuniões que nunca aconteceram. Uma caixa de lápis de cor que ninguém precisava. No início, Maria Helena hesitava, seus olhos questionando a generosidade inesperada. Mas a necessidade falou mais alto e, gradualmente, ela começou a aceitar. Talvez por confiança, talvez por necessidade. Então,
veio a verdade. Foi numa tarde de quarta-feira que Antônio chegou mais cedo e encontrou Maria Helena terminando de limpar a sala. Havia algo diferente nela, uma tensão, uma tristeza mal disfarçada. "Está tudo bem, Maria Helena?" perguntou ele, colocando sua pasta sobre a mesa de centro. Ela assentiu rapidamente, mas seus olhos transbordavam. "As meninas, elas estão bem?" As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Maria Helena congelou, seus olhos se arregalando em choque. "Como o senhor sabe das meninas?" Sua voz tremeu. Antônio sentiu o peso da vergonha esmagá-lo. Eu te segui uma noite. Sei que parece terrível, eu só queria entender por que você saía sempre tão pontualmente." O silêncio que seguiu foi como um abismo entre eles. "Elas são minhas sobrinhas." Maria Helena, finalmente, disse, sua voz um sussurro. "Júlia e Clara. A mãe delas, minha irmã Mariana, morreu há 3 anos, atropelada por um motorista bêbado que nunca parou para prestar socorro." Antônio sentiu o ar deixar seus pulmões. Mariana era tudo para mim, a forte, a corajosa, a mãe solteira que sorria mesmo quando a vida a despedaçava, continuou ela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu prometi a ela quando segurei sua mão no hospital que criaria suas filhas como se fossem minhas, e é isso que tenho feito, com todo o amor que posso dar." O coração de Antônio apertou. Agora entendia o peso que ela carregava, a determinação silenciosa, a recusa em ficar até mais tarde. "Por que você nunca mencionou isso?" "O senhor nunca perguntou", respondeu ela simplesmente. "E eu precisava desse emprego. Precisava da garantia de que poderia sair às 6 para buscar as meninas na casa de Dona Mesh. Outros patrões, eles não entenderiam." Mas algo na história dela ressoou fundo em Antônio. Aquela noite, ele decidiu que entenderia, que ajudaria, que mudaria. No dia seguinte, quando Maria Helena chegou, encontrou na mesa da cozinha 2 mochilas escolares novas, uma caixa de sapatos infantis e um envelope. "O que é isso?" perguntou ela confusa. "Para Júlia e Clara", respondeu Antônio. "E o envelope é uma nova proposta. Um salário melhor, um horário ajustado para que você possa buscar as meninas e um plano de saúde para vocês 3. Maria Helena o encarou, seus olhos cheios de desconfiança e esperança ao mesmo tempo. "Por quê? Por que faria isso?" "Porque você me fez lembrar do que realmente importa", disse ele honestamente. "Durante anos construí um império e esqueci de construir uma vida de verdade." Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Nas semanas que se seguiram, Antônio mergulhou em uma investigação silenciosa. O motorista que matou Mariana nunca foi encontrado, mas algo na história o incomodava. Era como se um fio invisível o puxasse para a verdade, uma verdade que ele ainda não compreendia. Enquanto isso, uma amizade improvável começou a florescer. Maria Helena continuava a trabalhar para Antônio, mas agora, às vezes, ele a acompanhava até o ponto de ônibus. Em outras ocasiões, entregava-lhe caixas de livros infantis que estavam ocupando espaço. Pequenos gestos que construíam uma ponte entre seus mundos tão diferentes. Certa tarde, Maria Helena chegou com os olhos vermelhos e inchados. Antônio, que havia aprendido a ler suas expressões, notou imediatamente. "O que aconteceu?" perguntou, abandonando o laptop sobre o sofá. "A Clara está doente", respondeu ela, sua voz embargada. "Febre alta, dor no peito. Levei-a ao posto de saúde, mas a fila estava imensa. Consegui uma consulta só para amanhã." Sem hesitar, Antônio pegou as chaves do carro. "Vamos buscá-la agora. Conheço um pediatra excelente no Hospital Sírio-Libanês."
O choque no rosto de Maria Helena era visível. Não posso aceitar isso, Sr. Antônio. É caro demais. Maria Helena, disse ele, firme, mas gentil. Por favor, me deixe fazer isso. Não como seu patrão, mas como um amigo. Aquela palavra, amigo, pairou no ar entre eles como uma promessa. 2 horas depois, estavam no consultório médico, mais sofisticado que Maria Helena já havia visto. Clara, uma garotinha de 7 anos com olhos grandes e curiosos, olhava para tudo com fascínio, apesar da febre que corava suas bochechas. Pneumonia inicial, diagnosticou o médico após uma bateria de exames. Pegamos a tempo. Com os medicamentos certos, ela vai melhorar rapidamente. No caminho de volta, com Clara dormindo no banco traseiro e os medicamentos na bolsa, Maria Helena olhou para Antônio com uma gratidão que palavras não podiam expressar. Como posso agradecer? Sussurrou ela. Vendo Clara saudável, respondeu ele sincero. E talvez me deixando conhecer melhor você e as meninas. Se você quiser. Foi uma resposta que Maria Helena não esperava. Sua vida era dividida em 2 mundos, o trabalho e as meninas. A ideia de permitir que Antônio, um homem rico, poderoso, de um universo completamente diferente, entrasse em seu pequeno círculo familiar, parecia tanto um risco quanto uma oportunidade. Por que se importa tanto? Perguntou ela finalmente. Antônio diminuiu a velocidade do carro, seus olhos fixos na estrada à frente. Porque quando vi você com as meninas, vi algo que perdi há muito tempo, algo real. E por quê? Ele hesitou. Porque minha esposa e filha morreram em um acidente de carro há 6 anos, um motorista bêbado também. E desde então tenho apenas sobrevivido. As palavras pairaram no ar como fantasmas. Maria Helena sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Eu sinto muito, disse ela suavemente. Eu também, respondeu ele. Por muito tempo, eu só existia, trabalhava, acumulava, mas não vivia de verdade. Até ver você com as meninas. A forma como você mantém o amor vivo, apesar de tudo. Isso me acordou. No dia seguinte, quando Antônio chegou em casa, encontrou na mesa da cozinha um pote simples de doce caseiro com um bilhete escrito em uma caligrafia cuidadosa. Obrigada por ajudar minha Clara. Um doce para adoçar sua vida, como você adoçou a nossa ontem, Maria Helena. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Antônio sentiu algo despertar dentro dele. Uma emoção que havia adormecido por anos, enterrada sob camadas de sucesso empresarial e solidão disfarçada de independência. Enquanto provava o doce, feito com carinho e gratidão, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o destino tinha planos diferentes, planos que nenhum dos dois poderia prever. Numa tarde de maio, enquanto trabalhava em seu escritório na empresa, Antônio recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Freitas, o departamento jurídico encontrou algo durante a auditoria interna que precisa da sua atenção imediata, disse seu assistente à voz tensa. Minutos depois, sentado em uma sala de reuniões com o advogado da empresa, Antônio sentiu o mundo parar. O documento à sua frente era uma bomba-relógio que agora explodia em suas mãos. O quê? Sussurrou ele incrédulo, enquanto lia e relia as palavras no relatório. Confirmamos, senhor. O motorista que causou o acidente fatal 3 anos atrás era Carlos Mendonça, um dos executivos da Vidrotech. Ele estava embriagado, fugiu do local e o acidente foi encoberto para proteger a imagem da empresa. Antônio sentiu o sangue gelar nas veias. A vítima foi identificada como Mariana Santos, continuou o advogado, sem perceber o impacto de suas palavras. O relatório foi arquivado pelo departamento jurídico anterior. Até agora, Mariana Santos, a irmã de Maria Helena, a mãe de Júlia e Clara. E Carlos Mendonça, o homem responsável por sua morte, era um executivo da Vidrotech, a maior subsidiária de seu grupo empresarial.
O acidente havia sido encoberto com seu conhecimento indireto, sua assinatura em documentos que ele aprovou sem questionar. Quero ver todos os documentos relacionados a este caso. Agora, ordenou, sua voz tremendo de raiva. Nas horas seguintes, Antônio mergulhou em um pesadelo. Descobriu como seu próprio departamento jurídico havia silenciado testemunhas, como haviam pago para que o caso fosse arquivado, como Carlos Mendonça havia recebido uma promoção meses depois. Sentiu-se doente, traído e mais culpado do que nunca. A mesma empresa que ele construiu com tanto orgulho havia destruído a vida de Maria Helena e das meninas. E ele mesmo, sem saber, havia permitido que isso acontecesse. Quando o dia amanheceu, Antônio havia tomado sua decisão. Convocou uma reunião de emergência com o conselho diretor. A partir de hoje, Carlos Mendonça está afastado de suas funções, anunciou ele, ignorando os protestos dos outros executivos. Estou reabrindo o caso do acidente que matou Mariana Santos e entregando todas as evidências às autoridades. E pessoalmente farei tudo para que ele seja julgado e condenado. A sala explodiu em objeções. Antônio, isso vai destruir a reputação da empresa, protestou um dos diretores. Este homem é um dos nossos melhores executivos, argumentou. Outro, o caso já está prescrito. Legalmente não temos obrigação de... Chega! Antônio bateu na mesa com força. Uma mulher morreu, 2 crianças ficaram órfãs e nós... Ele olhou ao redor, encarando cada rosto. Nós ajudamos a acobertar isso. Eu não consigo mais dormir sabendo o que fizemos. Naquela noite, sentado sozinho em seu apartamento, Antônio encarava o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Precisava contar a verdade a Maria Helena. Mas como dizer a ela que a empresa que ele comandava havia protegido o assassino de sua irmã? Levou o copo de uísque aos lábios, mas não bebeu. No silêncio de seu luxuoso apartamento, tudo parecia vazio e sem sentido. Os quadros caros nas paredes, os móveis de design, o piso de mármore, tudo construído sobre uma fortuna que de alguma forma agora parecia manchada de sangue. Enquanto você assiste a este drama se desenrolar, você já imaginou o que faria no lugar de Antônio? Como ele poderá contar a verdade para Maria Helena sem destruir a confiança que construíram? Como você acha que ela vai reagir? No dia seguinte, enquanto Maria Helena arrumava a cozinha, Antônio a observava silenciosamente, da porta. Seus gestos eram precisos, eficientes, cheios da graça simples que ele havia aprendido a admirar. Como contaria a ela? Como destruiria o frágil laço que haviam construído? Maria Helena, chamou ele finalmente. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ela se virou, um pano de prato nas mãos. Sim, senhor. Precisamos conversar, disse ele, indicando a sala de estar. É importante. Eles sentaram no sofá, um espaço respeitoso entre eles. Antônio sentiu o suor frio em suas mãos, o peso das palavras que estava prestes a pronunciar. Você me contou sobre sua irmã, sobre o acidente, começou ele, cada palavra custando um esforço imenso. Eu descobri algo ontem. Ele explicou sobre a auditoria, sobre Carlos Mendonça, sobre o acobertamento. Viu o rosto de Maria Helena empalidecer, seus olhos se encherem de lágrimas, sua respiração ficar irregular. E continuou falando, mesmo quando sua própria voz começou a falhar. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas assinei documentos sem questionar. Confiei em pessoas que não mereciam minha confiança. E por isso sou culpado também. Maria Helena se levantou, suas pernas bambas. Parecia que todo o ar havia sido arrancado de seus pulmões. Você, sua empresa, vocês protegeram o homem que matou minha irmã? Sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Sim, respondeu Antônio, sem tentar se defender.
e eu sinto mais do que posso expressar. Já iniciei os procedimentos para levar Carlos à justiça. Já afastei todos os envolvidos no acobertamento. Sei que isso não traz Mariana de volta, mas eu preciso ir, interrompeu Maria Helena, suas mãos tremendo enquanto pegava sua bolsa. Agora! Maria Helena, por favor, implorou Antônio, levantando-se também. Deixe-me tentar consertar. Isso. Ela parou na porta, sem se virar. Durante 3 anos, disse ela, sua voz um sussurro trêmulo, eu me perguntei como alguém poderia tirar a vida de outra pessoa e simplesmente seguir em frente. Como esse motorista dormia à noite, sabendo o que fez. E agora descubro que ele dormia muito bem, protegido pelo seu dinheiro, pela sua empresa. Ela finalmente se virou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. E todo esse tempo eu limpava a casa do homem que permitiu isso. As palavras atingiram Antônio como um soco físico. Ele não tentou detê-la quando ela saiu, fechando-o. A porta suavemente atrás de si. Não havia porta batida, não havia grito de raiva, apenas o silêncio devastador da verdade. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de sua esposa e filha, Antônio Freitas chorou abertamente, soluçando, como uma criança. Ele havia perdido algo que mal começara a encontrar, a chance de redenção, a possibilidade de uma nova família, a oportunidade de fazer a diferença na vida de Maria Helena e das meninas. Nos dias que se seguiram, ele se jogou no trabalho com uma determinação feroz. Entregou pessoalmente todas as evidências ao Ministério Público, contratou os melhores advogados, não para se defender, mas para garantir que Carlos Mendonça enfrentasse a justiça. Estabeleceu um fundo educacional para Júlia e Clara, mesmo sabendo que Maria Helena provavelmente o recusaria. Carlos Mendonça o procurou, furioso. "Você está me jogando aos lobos por causa de uma empregada?" gritou ele no escritório de Antônio. "Estou fazendo o que deveria ter feito há 3 anos, respondeu Antônio calmamente. "E se você se referir a Maria Helena como uma empregada mais uma vez, eu juro que vou esquecer tudo o que aprendi sobre civilidade." O ódio no olhar de Carlos era palpável. "Você não vai sobreviver a isso, Antônio. O conselho vai destituí-lo. Os acionistas vão abandonar o barco. Você está colocando em risco tudo o que construímos por causa de um acidente." Antônio se levantou lentamente, seus olhos fixos nos de Carlos. "Um acidente? Você tirou a vida de uma mulher, destruiu uma família e chama isso de acidente? Você estava bêbado, Carlos. Fugiu sem prestar socorro. E depois usou o poder da nossa empresa para se esconder." Ele se aproximou, sua voz baixando para um sussurro gelado. "Eu prefiro perder tudo o que tenho do que continuar sendo o homem que protegeu alguém como você." Na semana seguinte, como Carlos previra, o conselho diretor convocou uma reunião de emergência para discutir a permanência de Antônio como CEO. A imprensa começava a farejar a história e as ações da empresa despencavam. Antônio entrou na sala de reuniões com uma calma que surpreendeu a todos. Vestia um terno simples, sem a ostentação habitual, e carregava apenas uma pasta fina. "Senhores", começou ele, olhando para cada um dos homens e mulheres ao redor da mesa, "sei por que estamos aqui. Vocês querem me destituir por ter exposto nossa participação no acobertamento da morte de Mariana Santos." Um silêncio desconfortável preencheu a sala. "Não será necessário", continuou ele. "Estou renunciando voluntariamente ao cargo de CEO, efetivo imediatamente." Murmúrios de surpresa correram pela sala. Mas ele ergueu a voz ligeiramente. "Antes de sair, preciso que saibam. Vendi todas as minhas ações da empresa. E como acionista majoritário, isso significa que a empresa agora tem novos donos." Ele abriu a pasta e distribuiu documentos pela mesa. "A Vidrotech agora pertence a uma fundação beneficente que estabeleci em nome de Mariana Santos."
Seu primeiro ato como proprietária será criar um programa de assistência para vítimas de acidentes de trânsito e suas famílias. Seu segundo ato será garantir que nenhum crime cometido por qualquer funcionário jamais seja encoberto novamente. Antônio viu o choque nos rostos dos diretores, mas não sentiu satisfação. Sentiu apenas que, finalmente, estava fazendo o que era certo. Ao sair da sala de reuniões pela última vez, uma figura familiar o esperava no corredor. Maria Helena. "Você veio", disse ele, sua voz traindo sua surpresa. "Vi no jornal", respondeu ela, seus olhos vermelhos de tantas lágrimas derramadas. "Sobre você entregar as provas, sobre Carlos Mendonça ser preso." Antônio assentiu, sem saber o que dizer. "Por quê?" perguntou ela finalmente. "Por quê? Arriscou tudo?" "Porque você importa", respondeu ele simplesmente. "As meninas importam, e nunca quis tanto consertar algo na minha vida." Maria Helena não respondeu imediatamente. Seus olhos estudavam o rosto dele, como se procurassem sinais de falsidade ou manipulação. Mas tudo o que encontraram foi a exaustão de um homem que finalmente estava enfrentando seus demônios. "As meninas perguntam por você", disse ela. "Finalmente. Clara quer saber quando você vai voltar para provar o brigadeiro que ela aprendeu a fazer." Antônio sentiu uma emoção tão intensa que mal conseguiu responder. Eu poderia visitá-las?" "Amanhã", respondeu Maria Helena, um leve sorriso aparecendo pela primeira vez. "Às 6, depois que buscar as meninas na escola." E assim, quando a tarde seguinte chegou, Antônio se encontrou diante da pequena casa no Brás, seu coração batendo como se fosse um adolescente em seu primeiro encontro. Não havia Mercedes preto desta vez. Ele viera de metrô, carregando apenas uma sacola de papel com livros infantis cuidadosamente escolhidos. A porta se abriu, e lá estavam elas. Júlia, com seus 9 anos, olhos sérios e cabelo preso em um rabo de cavalo perfeitamente alinhado. Clara, seus 7 anos transbordando energia, um sorriso iluminando seu rosto sardento. "Tio Antônio!" gritou Clara, correndo para ele sem hesitação. Antônio se ajoelhou, deixando a sacola de livros no chão para receber o abraço entusiasmado da menina. Júlia o observava com cautela, ainda mantendo distância, seus olhos, tão parecidos com os de Maria Helena, estudando-o com uma sabedoria além de sua idade. "Você trouxe os livros que prometeu?" perguntou Clara, já fuçando na sacola. "Clara, maneiras", advertiu Maria Helena suavemente. "Trouxe sim", respondeu Antônio sorrindo. "E se vocês quiserem, posso ler algumas histórias." Júlia finalmente se aproximou, sua curiosidade vencendo a desconfiança. "Você sabe fazer vozes diferentes para os personagens?" perguntou ela séria. "Sou um contador de histórias terrível", admitiu Antônio com um sorriso envergonhado. "Mas prometo melhorar com a prática." Aquela noite foi a primeira de muitas. Antônio sentado no pequeno sofá gasto, com Clara enroscada em um lado, e Júlia lentamente se aproximando do outro, enquanto ele tentava, e frequentemente falhava, dar vozes distintas aos personagens dos livros. Maria Helena os observava, da cozinha, preparando um café simples que agora parecia a Antônio infinitamente melhor do que qualquer café gourmet que já havia provado. Ele não voltou para seu apartamento de cobertura naquela noite, nem na seguinte, nem em muitas depois daquela. Algumas semanas mais tarde, em um domingo ensolarado, Antônio levou Maria Helena e as meninas ao Parque Ibirapuera. Enquanto as crianças corriam alegremente entre as árvores, ele e Maria Helena caminhavam lado a lado, um silêncio confortável entre eles. "Nunca imaginei que você acabaria dormindo no nosso sofá", comentou ela, um leve sorriso em seus lábios. "É surpreendentemente confortável", respondeu ele rindo. "Mentiroso, sei que você acorda com dores nas costas." "Vale a pena", disse ele, seu tom mais sério agora. "Completamente." Maria Helena parou de andar, virando-se para encará-lo. "Antônio, o que estamos fazendo?"
A pergunta pairou entre eles como uma bolha de sabão. Frágil, colorida, cheia de possibilidades. Estamos criando algo novo, respondeu ele, após um momento. Algo que nenhum de nós esperava encontrar. Algo bom. Ela olhou para as meninas brincando à distância. Elas estão se apegando a você, eu também, e isso me assusta. Por quê? Porque as pessoas como você não ficam com pessoas como eu, respondeu ela, sua honestidade brutal. Porque mesmo tendo perdido sua empresa, você ainda é um homem, rico, educado, de outro mundo. E nós somos família, completou ele, pegando suavemente a mão dela. É isso que vocês são para mim agora, Maria Helena. Família, a única que tenho, a única que quero. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E se não der certo? E se der? Retrucou ele, apertando levemente sua mão. E se esta for a nossa chance de reconstruir o que perdemos? Você com Mariana, eu com Laura e Beatriz. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Comprei uma casa, Maria Helena, no Brooklyn. Nada. Extravagante. Mas tem 3 quartos, um quintal pequeno e fica perto de uma escola excelente. Quero que vocês venham morar comigo. Não como minha empregada, mas como... Você acha que alguém sozinho seria capaz de ajudar um homem que perdeu sua família e precisou redescobrir o significado da vida? Já conheceu alguém que passou por uma transformação tão profunda como Antônio? Conte-nos nos comentários. Como minha parceira, concluiu ele finalmente, como alguém com quem quero construir uma nova vida. Maria Helena levou a mão ao rosto dele, um toque suave, quase reverente. Você tem certeza? Absolutamente certeza de que quer isso? Nós, 3, com toda a nossa bagunça, nossas histórias, nosso passado, nunca tive tanta certeza de nada na vida. Respondeu ele, inclinando-se para beijá-la pela primeira vez. Um beijo gentil, cheio de promessas. Quando se separaram, viram Júlia e Clara observando-os de longe. A mais velha com uma expressão séria, a mais nova com um sorriso radiante. Antônio sentiu um misto de nervosismo e esperança. Seriam aceitos por elas? Conseguiriam juntos formar uma família? Vem, disse Maria Helena, estendendo a mão para as meninas. Temos algo para conversar com vocês. Sentados em um banco do parque, com os raios de sol filtrados pelas folhas das árvores, formando padrões dançantes no chão, Antônio e Maria Helena explicaram, com palavras simples e honestas, que queriam ficar juntos. Que queriam formar uma família. Isso significa que o tio Antônio vai morar com a gente? Perguntou Clara, seus olhos brilhando de excitação. Na verdade, respondeu Antônio, trocando um olhar com Maria Helena, estou pensando que talvez todos nós possamos morar em uma casa nova, uma casa com um quarto para cada uma de vocês. Júlia, que estivera calada até então, finalmente falou. E a mamãe? Vamos esquecer dela? Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. Maria Helena sentiu seu coração apertar. Nunca, meu amor, disse ela, segurando as mãos da sobrinha. Sua mãe estará sempre conosco, em nossos corações, em nossas memórias. Ela faz parte de quem somos. Antônio se ajoelhou diante de Júlia, seus olhos encontrando os dela. Júlia, eu prometo a você que nunca vamos esquecer sua mãe. Na verdade, quero que vocês falem sobre ela, que me contem todas as histórias, que mantenhamos sua memória viva. A menina o estudou com aqueles olhos sérios, tão semelhantes aos de Maria Helena. O senhor promete mesmo? De todo o meu coração, respondeu ele. Júlia estendeu o mindinho. Promessa de dedinho? Antônio entrelaçou seu mindinho ao dela, sentindo uma emoção tão intensa que mal conseguia falar. Promessa de dedinho. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo parque, agora de mãos dadas, Antônio e Maria Helena no meio, cada um segurando a mão de uma das meninas,
parecia que um novo capítulo estava começando. Um capítulo repleto de possibilidades, de esperança. No dia em que se mudaram para a nova casa, choveu. Não uma chuva forte e raivosa, mas uma chuva fina, quase uma névoa, que embaçava as janelas e criava um casulo ao redor deles, isolando-os do mundo exterior enquanto desempacotavam suas vidas, misturando-as em algo novo. As poucas caixas de Maria Helena e das meninas pareciam pequenas e frágeis ao lado dos móveis que Antônio escolhera, simples, confortáveis, nada ostensivos como os de seu antigo apartamento. Ele havia aprendido nas últimas semanas que o luxo não estava nas coisas, mas nos momentos. Tia Maria, olha o meu quarto! Gritou Clara, correndo escada acima. Tem uma estante inteira só para livros. Maria Helena sorriu, observando a alegria da sobrinha. Então se virou para Antônio, que organizava pratos na cozinha com uma concentração quase cômica. "Isso é real?" perguntou ela, sua voz baixa. Ele parou o que estava fazendo, virando-se para encará-la. "O mais real que já vivi." Maria Helena se aproximou, ajudando-o a organizar os pratos, seus movimentos precisos e eficientes, os mesmos que ele observara tantas vezes em seu apartamento, mas agora sem a barreira invisível que os separava. "Nunca pensei que isso aconteceria", confessou ela. "Depois que Mariana morreu, achei que seria apenas eu e as meninas lutando contra o mundo. E agora?" "Agora", ela sorriu. "Somos 4, ainda lutando, mas juntos." Antônio sentiu um nó na garganta. "Obrigado", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Por me deixar fazer parte disso, por me dar uma nova chance." Ela não respondeu com palavras, apenas se aproximou e o beijou suavemente, um beijo que selava uma promessa silenciosa. Entre eles, a adaptação à nova vida não foi perfeita. Houve momentos de tensão, de ajustes, de aprendizado mútuo. Antônio precisou aprender sobre rotinas escolares, sobre como Júlia odiava cenouras e como Clara tinha pesadelos nas noites de tempestade. Maria Helena precisou se acostumar a dividir a responsabilidade, a aceitar ajuda, a não carregar tudo sozinha em seus ombros. E juntos, eles criaram novos rituais. Domingo tornou-se o dia de panquecas, com Antônio assumindo orgulhosamente a cozinha, exibindo a única receita que sabia fazer com perfeição. Sexta-feira era noite de filme, com todos amontoados no sofá, discutindo animadamente sobre qual desenho assistir. E no primeiro domingo de cada mês, eles visitavam o cemitério, levando flores para Mariana, conversando com ela sobre tudo o que havia acontecido. Foi durante uma dessas visitas, 6 meses após se mudarem para a nova casa, que Júlia fez a pergunta que mudou tudo novamente. "Tio Antônio", disse ela, enquanto ajeitava as flores no túmulo da mãe, "você e a tia Maria vão se casar?" Maria Helena, que arrumava o pequeno vaso de água, congelou. Antônio, segurando a mão de Clara, sentiu o coração acelerar. "Bom", respondeu ele, olhando para Maria Helena com um sorriso hesitante. "Isso depende da sua tia. Eu adoraria casar com ela." Júlia assentiu, séria como sempre. "Acho que a mamãe ia gostar", declarou ela finalmente. Ela sempre dizia que a tia Maria precisava encontrar alguém que cuidasse dela, porque ela só sabia cuidar dos outros. Maria Helena sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Era exatamente o tipo de coisa que Mariana diria. "E eu acho", continuou Júlia, agora encarando Antônio diretamente, "que você faz a tia Maria sorrir mais. Ela sorri até dormindo agora." Antônio sentiu o coração inchar de emoção. Ele olhou para Maria Helena, que agora chorava abertamente, um sorriso tremendo em seus lábios. "Então, Maria Helena", disse ele, sua voz embargada, ajoelhando-se na grama úmida do cemitério, "com a bênção de Júlia e aparentemente de Mariana também, você aceitaria se casar comigo?"
Não era o pedido que ele havia planejado. Não havia anel, não havia jantar romântico à luz de velas. Apenas o céu azul de São Paulo acima deles, o túmulo singelo de Mariana e duas meninas observando com olhos arregalados. Sim, respondeu Maria Helena, sua voz um sussurro. Sim, Antônio, eu aceito. Clara soltou um gritinho de alegria e pulou nos braços de Antônio, quase derrubando-o. Júlia sorriu, um sorriso raro e precioso, e se aproximou para abraçar a tia. E ali, naquele cemitério onde tanto sofrimento havia sido depositado, um novo começo floresceu. Um começo que honrava o passado, mas olhava firmemente para o futuro. O casamento aconteceu 3 meses depois. Uma cerimônia simples no quintal da casa deles. Apenas alguns amigos, Dona Meche como convidada de honra, e as meninas como damas de honra, Júlia séria e composta em seu vestido azul, Clara irradiando felicidade em seu vestido rosa. Maria Helena usava um vestido simples de cetim, seus cabelos adornados com pequenas flores brancas. Antônio esperava-a sob uma pérgola decorada com luzes e fitas, seu coração batendo tão forte que parecia que iria sair de seu peito. Quando ela caminhou em sua direção, conduzida por um amigo da família, Antônio sentiu todas as peças de sua vida caírem finalmente no lugar. Como se todo o sofrimento, toda a perda, toda a solidão tivesse sido um caminho sinuoso que o levou exatamente para onde deveria estar. Eles trocaram votos simples, promessas de amor, respeito e parceria. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi mais do que um selo do matrimônio. Foi o começo de um novo capítulo. Na recepção, enquanto a música tocava suavemente e os convidados conversavam ao redor de mesas decoradas com simplicidade, Antônio encontrou um momento para ficar sozinho. Observou à distância sua nova família. Maria Helena rindo com Dona Meche, Júlia ajudando a servir refrigerante, Clara dançando desajeitadamente com um dos convidados. Obrigado, sussurrou ele, olhando para o céu. Agradecia a Laura e Beatriz, sua esposa e filha que partiram cedo demais. Agradecia a Mariana, que ele nunca conheceu, mas cujo legado agora fazia parte de sua vida. E agradecia ao destino, que de maneiras misteriosas e muitas vezes dolorosas, o levou exatamente para onde deveria estar. Foi nesse momento que Maria Helena se aproximou, deslizando para seu lado, sua mão encontrando a dele. "No que está pensando?" perguntou ela suavemente. "Em como a vida é estranha", respondeu ele apertando sua mão. "Em como perdemos tanto, sofremos tanto e ainda assim, aqui estamos nós", ela assentiu, entendendo perfeitamente. "Acho que é isso que significa seguir em frente", disse ela. "Não esquecer, nunca esquecer, mas construir algo novo a partir das cinzas." Enquanto conversavam, Clara correu até eles, seus olhos brilhando de excitação. "Mamãe, papai, venham dançar." As palavras saíram naturalmente de seus lábios, sem ensaio, sem combinação prévia. "Mamãe, papai." Antônio sentiu o impacto delas como uma onda de calor, uma emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Olhou para Maria Helena, que parecia igualmente abalada. "Ah, desculpa", disse Clara, percebendo a reação deles. "Eu não devia..." "Não, meu amor", interrompeu Maria Helena, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Está tudo bem. Se você quiser nos chamar assim, nós ficaríamos muito felizes." Clara sorriu, aliviada. "Júlia disse que talvez vocês não gostassem", confessou ela, "que talvez fosse desrespeitar a mamãe Mariana." "Vem cá", chamou Antônio, convidando Júlia, que observava de longe, para se juntar a eles. Quando a menina mais velha se aproximou, seus olhos cautelosos, Antônio se ajoelhou ao lado de Maria Helena. "Júlia, Clara", disse ele, sério, mas gentil,
Vocês podem nos chamar como quiserem, tio e tia, Antônio e Maria, ou mamãe e papai. O que importa é como vocês se sentem. E quero que saibam de uma coisa: amar a nós não significa amar menos a sua mãe Mariana. O coração é incrível. Ele sempre tem espaço para mais amor. Júlia mordeu o lábio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sinto saudade dela todos os dias, confessou a menina. Eu também, meu amor, respondeu Maria Helena, puxando-a para um abraço. E sempre vamos sentir. Mas também podemos ser felizes juntos, como uma família. É o que ela iria querer para vocês. Naquela noite, após a festa, após colocarem as meninas para dormir, Antônio e Maria Helena ficaram na varanda, observando as estrelas, suas mãos entrelaçadas. Sabe o que pensei hoje? Perguntou ele. O quê? Que nunca imaginei que seguir minha empregada até em casa mudaria minha vida para sempre. Maria Helena riu, apoiando a cabeça em seu ombro. O destino tem um senso de humor estranho, comentou ela. O mais estranho, concordou ele, mas sou grato por cada passo, cada erro, cada acerto que nos trouxe até aqui. Eles permaneceram ali em silêncio confortável, observando o céu estrelado de São Paulo, uma cidade que havia testemunhado tanto de suas vidas, a dor, a perda, a redenção e, finalmente, o amor. 3 anos se passaram. A Fundação Mariana Santos cresceu, tornando-se uma das maiores organizações de apoio a vítimas de acidentes de trânsito do país. Antônio encontrou um novo propósito como seu diretor, usando seu conhecimento empresarial para fazer o bem. Maria Helena voltou a estudar, realizando o sonho interrompido de se tornar professora. As meninas cresceram. Júlia, agora uma adolescente de 12 anos, séria e estudiosa. Clara, com 10 anos, ainda exuberante e cheia de vida. E havia um novo membro na família. Miguel, o filho biológico de Antônio e Maria Helena, um bebê de 6 meses que trouxe uma nova dimensão de alegria para todos. Em uma tarde de domingo, enquanto Antônio balançava suavemente Miguel para dormir, observou Maria Helena no quintal, ajudando Júlia com um projeto escolar, enquanto Clara perseguia borboletas entre as plantas. Seu coração se encheu daquela emoção familiar, aquela mistura de gratidão, espanto e amor que nunca deixava de surpreendê-lo. Caminhou até a janela, o bebê adormecido em seus braços, e sorriu para a cena diante dele. Sua família. Sua segunda chance, seu milagre pessoal. Maria Helena ergueu os olhos e encontrou seu olhar. Mesmo à distância, mesmo depois de tantos anos juntos, aquela conexão entre eles ainda fazia seu coração acelerar. Ela sorriu. Aquele sorriso que ele amava, aquele que iluminava seus olhos antes de chegar aos lábios. Vem, chamou ela, sinalizando para que ele se juntasse a elas no quintal. E Antônio foi, carregando cuidadosamente Miguel, descendo os degraus para o jardim, para sua família. Para o futuro que nunca imaginou que teria, mas que agora não conseguia imaginar. Viver sem... Pai, olha o que eu achei! Exclamou Clara, correndo em sua direção com uma pena azul nas mãos. Não é linda? Linda, concordou ele, se ajoelhando para admirar o tesouro. Exatamente como você. Clara riu, seus olhos, tão parecidos com os de Mariana nas fotos, brilhando de felicidade. Júlia se aproximou, oferecendo-se para segurar Miguel. Posso? Perguntou ela, seus olhos suavizando ao olhar para o irmãozinho. Claro, respondeu Antônio, transferindo cuidadosamente o bebê para os braços da menina. Você é uma ótima irmã mais velha. Júlia sorriu, um daqueles sorrisos raros e preciosos que iluminavam seu rosto sério. Estamos bem, não estamos? Perguntou ela, com uma maturidade que às vezes o pegava de surpresa. Como uma família de verdade. Somos uma família de verdade, corrigiu Maria Helena, se juntando a eles. Uma família formada pelo amor, pelo destino, pelas escolhas que fizemos. Antônio passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto,
sentindo o calor de seu corpo, o cheiro de seu perfume simples. A melhor família que eu poderia desejar, disse ele, beijando suavemente sua testa. Naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, Antônio e Maria Helena sentaram-se na varanda como faziam tantas noites, compartilhando um copo de vinho, conversando sobre o dia, sobre planos futuros, sobre memórias preciosas. Sabe, o que pensei hoje? Perguntou Maria Helena, quebrando um confortável silêncio. O quê? Que às vezes os maiores presentes vêm das maiores dores, respondeu ela, seus olhos refletindo as luzes suaves do jardim. Se Mariana não tivesse partido, se você não tivesse perdido Laura e Beatriz, não estaríamos aqui agora. Não seríamos quem somos, não teríamos esta vida. Antônio assentiu, entendendo perfeitamente. Não faz a dor valer a pena, disse ele. Nada poderia. Mas dá algum sentido a ela, não é? Saber que mesmo da escuridão mais profunda, algo belo pode nascer. Maria Helena apoiou a cabeça em seu ombro, seus dedos entrelaçados aos dele. Obrigada, sussurrou ela. Pelo quê? Por me seguir naquele dia, por ser corajoso o suficiente para consertar os erros, por nos escolher, mesmo quando seria mais fácil simplesmente seguir em frente. Antônio apertou sua mão, sentindo a aliança simples em seu dedo, o símbolo da promessa que fizeram um ao outro. Melhor decisão que já tomei, respondeu ele, sincero. Seguir você para casa naquele dia mudou tudo. E ali, sob o céu estrelado de São Paulo, com os sons suaves da cidade ao fundo e o calor um do outro tão próximo, eles sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um novo começo, uma segunda chance, uma redenção. Porque às vezes, as histórias mais belas nascem dos lugares mais improváveis. E às vezes, o coração quebrado é apenas o começo de algo extraordinário. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou comigo até o final. Obrigado por assistir e até a história de amanhã aqui neste mesmo canal.